Muitas vezes nós podemos orar e Deus não responder às orações. Precisamos de examinar nós mesmos e as Escrituras para entendermos o motivo. Deus se revelou através dos profetas. Deus se revelou através de Jesus. Deu-nos a sua palavra. E através dos apóstolos, deu-nos a doutrina para a igreja. E nós, na obediência, chegamos a conhecer o que Deus diz. Podemos e devemos aprender a ouvi-lo, assim como os profetas, assim como os apóstolos. Portanto, na presente era de dispensação do Espírito, precisamos de ouvir o Espírito. A questão é que a explicação de que nossas orações não são ouvidas, podemos encontrá-la em muitas passagens nas Escrituras. Mas hoje nós vamos ler uma em especial, onde o próprio Deus fala o motivo de não nos ouvir. Zacarias, capítulo 7, versículo 8 a seguir. Vejam só. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falara o Senhor dos Exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam bem, o próprio Deus diz assim: visto que eu falei, eu pedi, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi. Portanto, essas pessoas oraram, mas Deus não as ouviu. Por que não as ouviu? Porque, primeiramente, nós devemos ouvir a Deus. Ele é Deus, Ele é o direito, Ele é a verdade, Ele é justo e Ele é santo. Portanto, devemos perceber e dar a Ele a honra, a glória e o seu lugar, ouvindo a sua palavra, colocando a sua palavra em prática. Se nós percebermos o que Deus está pedindo nos versículos 9 e 10, é tudo relacionado ao irmão e ao próximo. São nossas atitudes para com eles. Veja no versículo 9. Executai juízo verdadeiro. Falar somente o que é reto. Mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão. Sermos bons e misericordiosos com os irmãos na família de Deus, na igreja. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. É que na carne podemos ser uns contra os outros. E muitas vezes não percebermos. Não devemos intentar no coração. Porque é no nosso coração, na nossa mente, que todos os problemas começam.
Este é o desejo e esta é a ordenação de Deus. Não devemos oprimir ninguém em situação difícil. Aqueles que pecam e que erram ficam em situações difíceis. E podemos lidar com eles sem misericórdia e sem amor. Deus, então, como não o ouviram, ele diz, então vocês também vão falar comigo e eu também não vou ouvir. Portanto, um grande segredo da oração é a obediência, é ouvir o Senhor e praticar a sua palavra. O que Deus está pedindo? Cânticos em cultos? Orações longas? Sacrifícios? Deus está pedindo, sim, é que nós mudemos a maneira de lidarmos uns com os outros. E por meio do amor, que deve vir primeiro, devemos obedecê-lo. Assim, ele também ouvirá as nossas orações. Estejamos atentos, estejamos vigilantes, pois o que o próprio Espírito de Deus diz é que, veja no versículo 11, eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos. Podemos nos ensurdecer em relação a muitas coisas que o Senhor diz. Sermos indiferentes e não reagirmos segundo a sua graça. Assim precisamos de arrependimento, isto é, mudança de posição diante do próprio Deus. Pois se ele tem falado e nós não temos dado ouvidos e prosseguimos rebeldes, ele não vai atender a nossa voz. Por quê? Primeiramente, não atendemos a voz dele. Assim, a nossa oração, ela depende de nós, primeiro, termos ouvido a voz de Deus e colocado a sua palavra em prática. Aos rebeldes, Deus diz que, quando clamarem, não serão ouvidos. Louvamos o Espírito Santo, aquele que nos leva ao arrependimento e ao reconhecimento de que necessitamos de mudar muitas coisas no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa vontade, no nosso ser interior. Assim, as nossas orações serão ouvidas e ouviremos a voz daquele que nos chamou. Vinde a mim. Amém.